Oi pessoal, eu recebi um questionamento sobre fundos imobiliários. Fundos imobiliários é um tipo de ativo de renda variável que está dentro da Bolsa de Valores. O que então é um fundo imobiliário, fundo de investimento imobiliário? Muitas pessoas gostam de investir em imóveis. Vou comprar um apartamento, vou deixar alugado e vou ter um complemento de renda com o valor do aluguel daquele imóvel que eu tenho, daquele bem que eu tenho, né? Porém, tudo aquilo que for acontecendo naquele imóvel, eu respondo por aquele imóvel, né? Eu sou administradora daquele imóvel. Aconteceu um problema no encanamento, aconteceu um problema no telhado, aconteceu um problema não sei do que, aconteceu um problema com o próprio inquilino, né? Tudo é envolvimento da pessoa naquele imóvel. Quem não quer se expor a esse tipo de situação tem uma opção, que são os fundos de investimento imobiliário. Por que é variável? Porque os fundos de investimento imobiliários, eles são compostos normalmente por vários imóveis, e esses são sempre os mais recomendados. Que os fundos tenham vários imóveis, que estejam posicionados em várias regiões do país e que tenham uma taxa de vacância, que é a desocupação, baixa. Por quê? Porque aí quer dizer que se eu tiver talvez quase 100%, 90% de ocupação ali com certa constância daqueles imóveis, eu vou estar sempre recebendo os aluguéis daqueles imóveis que fazem parte daquele fundo. Moisés, mas e quanto é isso? Como é que é isso? Tudo depende do fundo. Existem alguns sites, por exemplo, clube do FI.com.br, FI.com.br, é FII, que é Fundo de Investimento Imobiliário. Funds Explorer, que são sites que têm possibilidades de vocês conhecerem os fundos. O nome do fundo, o que está contemplando aquele fundo ali, que imóveis são aqueles, são galpões logísticos, é um fundo de shoppings, né? É um fundo de logística, né? Aí vai ter as variâncias ali do tipo de fundos que se tem, tá? Todos os meses é pago um determinado valor de aluguel, porque ele é rateado entre todas as pessoas que compõem o fundo, por aquele determinado fundo, né? Então tem alguns fundos, por exemplo, que pagam 75 centavos por cota, outros que pagam agora os fundos de shopping que estão muitos shoppings ainda encontram-se fechados devido à pandemia, então acabaram baixando muito o valor desse aluguel, né? Mas isso até então, antes da pandemia, o aluguel de fundo de shopping era em torno de R$1,40 por cota. Agora ele está a 25 centavos. Mas é nesse período de pandemia, quando os shoppings estão fechados, né? Depois, quando reabre, acaba voltando então à rotina normal. Não é uma indicação, eu não sou analista de valores imobiliários, eu não sou especialista na área, não é uma recomendação, é simplesmente um esclarecimento, que é uma opção de renda variável. E é variável exatamente por isso, porque em alguns momentos pode ter diferença, né, variância nessa distribuição de valores de aluguéis, né? Cada fundo de shopping ele cobra pelo serviço, certamente, né? E existem alguns fundos de shopping, por exemplo, que cobram mais de 1%, alguns que cobram 0,6%. Então, o ideal é que se chegue a, no máximo, 3% de taxa de administração. Né? Quanto menor o valor da taxa de administração, melhor, obviamente, né? Então fica aí esse esclarecimento, invista em fundo imobiliário se você se sentir à vontade, se você gostar desse ativo. Esse ativo é negociado na Bolsa de Valores, na B3, né, dentro do home broker ou da corretora ou do banco digital que você escolher, onde você abrir a conta. Mas esteja à vontade, só que é um ativo que é bem importante ter na carteira pelo fato de ele entregar aluguel todos os meses, conforme o número de cotas
que tu tiveres. Então tu pode, o próprio valor dos aluguéis que tu for recebendo, mais o valor do aporte, mais o valor que tu já vai investir naquele mês, comprar mais fundos daquele mesmo ativo, e com o passar do tempo tu vai ter então uma quantidade maior de renda passiva. O que é renda passiva? É esse valor que chega para ti sem tu fazer absolutamente nada. É um valor seja de aluguel, seja de dividendos de uma ação, né? Mas é importante salientar que é renda variável. É um valor que não pode ser aquele da tua reserva de emergência, porque se tu precisar contar e ele tiver alguma variação no seu valor, o ideal, por exemplo, não é vender um fundo imobiliário no momento que esse ativo tiver um valor inferior ao valor que tu pagou, né? Porém, caso tu não tenha uma reserva de emergência, essa situação aconteça, a pessoa acaba tendo que optar por isso, mas não é o ideal. Então, se tiver mais alguma dúvida com relação ao fundo imobiliário que eu possa ajudar você, fique à vontade para perguntar. Espero ter ajudado e até mais.